Olá, seja bem-vinda ao passo a passo do nosso projeto Macacão Conforto com Zíper Lateral. Eu sou a professora Clara Calui e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você montar aí a sua peça. Quero te dar aqui algumas dicas. Na tela, em algum lugarzinho, vai ter o desenho de uma engrenagem. Clicando nela, tem a opção de velocidade. Assim, você pode deixar o vídeo mais lento nas partes que você queira assistir ali com mais calma para poder ter mais riqueza de detalhes. Outra sugestão que eu quero te dar é que você assista primeiro todo o vídeo para depois partir para a parte da confecção, para que não passe nenhum detalhe importante. Bom, vamos iniciar aqui o corte. A parte das costas, nós vamos posicionar o nosso molde rente ali à dobra do tecido e cortar a toda a volta. É legal se você puder colocar o molde, riscar ali com um restinho de sabonete ou uma canetinha, para depois recortar, fica mais fácil. Lembrando que pode cortar, né, rente ao molde, porque ele já tem margem de costura. A parte da frente nós temos duas, né? Uma mais larga e uma mais estreita, é só posicionar o molde em cima do direito do tecido e cortar rente a toda volta. A manga nós vamos cortar duas vezes rente à dobra do tecido. Aqui eu vou te dar duas opções para fazer o acabamento da manga. Essa aqui com o próprio tecido, que eu vou te explicar durante a aula, e vai ter a medida caso você queira fazer um acabamento com punho. Para fazer os pezinhos, são duas partes para cada pezinho, ó. Uma parte maior e uma parte menor que você vai cortar. Também vai ter aí no seu molde. Você vai cortar duas partes da maior e duas partes da menor. E aí, cada uma você vai fazer as dobras, tudo bonitinho, conforme eu vou te ensinar no vídeo para virar o virapé. E também vou deixar as medidas caso você queira apenas fazer um acabamento com o punho. Para fazer aqui a proteção do nosso zíper, eu vou precisar de uma vez na malha de algodão e uma vez no moletom. Lembrando que são sugestões de materiais que eu estou utilizando, mas no seu projeto aí vai ter outras opções que eu indico para fazer essa peça. E também uma tirinha que nós vamos utilizar para fazer o acabamento do nosso decote. Agora vamos falar do zíper. Você vai precisar de um zíper comum, tá? Não precisa ser aquele zíper destacável. É um zíper comum e ele pode ser um pouquinho maior do que o seu macacão. Você tá vendo o meu? Ele tá um pouco maior. Ele só não pode, obviamente, ser menor, tá bom? E nós vamos precisar também, que eu esqueci de colocar aqui na minha mesa, mas já vou mostrar para vocês, vai ter o molde que vocês vão cortar uma vez para fazer a parte do fundilho, que é aquela partezinha que vai dar um recorte mais anatômico ali na sua peça para comportar melhor o volume da fraldinha. E agora, só isso que nós vamos precisar e já vamos para a máquina para começar a costura da nossa peça. Aqui eu vou iniciar preparando a proteção do zíper. Então, eu peguei a malha de algodão e o moletom e coloquei direito com direito. Nesse momento, você vai ter um molde para colocar aqui em cima e somente fazer o contorno, do jeitinho que eu estou fazendo aqui à mão livre. Eu ia explicar para vocês fazerem tudo assim, mas eu achei melhor colocar o molde porque pode ser que alguém se confunda, né? Então, aqui, resumindo, vai ser arredondada as duas partezinhas, né, as duas pontas, e uma das pontas eu vou descer fechando um pedacinho, igual vai estar no molde de vocês. Aqui a gente usa essa malha de algodão para poder ficar mais delicado, porque para e pensa, se eu colocar duas vezes o moletom, vai ficar um pouco grosseiro. Então é por isso que eu prefiro utilizar a malha de algodão. Então, se você estiver fazendo nesses tecidos mais grossinhos, você use a malha de algodão para que não fique muito bruto. Se você estiver fazendo tudo na malha de algodão, você pode usar duas vezes ela. E agora a gente vai costurar desse jeito, ó. A gente vai vir de fora ali no começo da ponteira da proteção. A gente sobe agora fazendo ali todo o contorninho, ó. E a gente vai costurar a toda a volta dessa parte da proteção. Eu estou utilizando aqui uma máquina industrial, mas você pode fazer todo esse processo utilizando apenas máquinas domésticas. Tanto a máquina de costura reta, quanto também a overlock pode ser doméstica sem problema. Outro detalhe, eu estou utilizando linha normal, tá? Moletom, eu uso linha normal, tanto em cima quanto embaixo. Não tem necessidade de fio da overlock na bobina, porque o moletom ele não estica. Agora que a gente já costurou, eu vou recortar aqui, ó, a toda volta. Eu refilo, deixando uma sobrinha, não refila muito próxima da sua costura, porque depois, com o tempo, com as lavagens, pode esgaçar, né, e acabar estourando aí essa costura. Nas pontinhas, corta fora as pontinhas, né, e depois aqui só tira o excesso. Naquela partezinha que a gente vem de fora e sobe, ó, a gente faz, ó, o biquinho e dá um piquezinho também. Nas partes arredondadas aqui, ó, da ponteira e do finalzinho, da nossa proteção, eu também faço alguns piquezinhos
para que desavesse melhor essa peça, né? Fique tudo melhor assentado. Aí essa partezinha fechadinha é aquela ponteira, né, que vai servir de proteção para o zíper. Agora eu viro ela para o lado direito, arrumo bem bonitinho, utilizando uma pinça ou o cabinho de um pincel. Embaixo eu também abro, assento tudo e eu vou no ferro e vou deixar isso tudo muito bem passadinho, né, para poder ficar tudo certinho, ó. Tá vendo? Fica desse jeito que você tá vendo. Agora eu vou pegar a parte maior da minha frente e vou fazer uma limpeza na overlock, do jeito que você está vendo aqui no vídeo. Agora, do decote para baixo, eu vou marcar 1 centímetro. O nosso zíper, ele vai ser costurado, mas ele vai ficar 1 centímetro descosturado lá na parte do decote. O zíper eu gosto de costurar ele aberto, porque ele me facilita muito. Eu estou utilizando um pezinho calcador aqui próprio para zíper da industrial, mas você pode usar aquele da doméstica. Então, eu vou posicionar ele fechado assim, ó, com o direito para baixo, depois eu abro ele e vou costurar do jeito que você está vendo no vídeo, tá vendo? Ó? A parte do dentinho, ela tá voltada para a parte de fora da máquina. E a parte da borda do zíper está voltada ali para o lado de dentro da máquina e a parte direita está voltada para baixo. Ali eu repito a marcação que eu fiz no decote no zíper para depois me orientar na hora de pregar a outra lateral. E agora eu vou passar uma costurinha com retrocesso no início e no final, prendendo o meu zíper. Aqui, gente, é muito importante que essa costura seja feita paralela aos dentinhos do zíper, mas não muito rente, tá? Porque senão depois pode ficar pegando na hora de fechar o seu zíper. A gente não quer nada que fique engastalhando, a gente quer facilidade e conforto para a criança. Tá vendo aqui, ó? Fica um pedacinho de nada descosturado, né? Que a gente desceu esse 1 centímetro. Então, agora eu faço uma marcação em cima e uma marcação embaixo para indicar onde começa e termina o meu tecido. E eu repito aquela marcaçãozinha que eu desci ali de 1 centímetro, por isso que em cima fica com 2 risquinhos. Vou pegar a parte da lateral ali que é mais estreita, ó, que vai ser aqui, tá vendo? Assim, jogo ela aqui pra cima e ela também eu já fiz nela a limpeza de overlock, é onde eu vou costurar o zíper, tá? E agora a gente vai alfinetar. Eu coloco a pontinha lá embaixo, ó, aonde vai, que eu fiz o risquinho, né, pra indicar ali até onde ela tem que ir, e lá em cima. Clara, por que que a outra você não alfinetou e essa você vai alfinetar? Por quê? Aqui eu já tenho um limite, eu sei que ela tem que ir até ali e tem que começar ali em cima. O moletom, ele não tem elasticidade, mas ele é um tecido que cede. Então, se eu colocar ele lá em cima e vir costurando, o pezinho da máquina vai vir trazendo, vai vir arrastando ele. Então, provavelmente, quando chegar cá embaixo na perninha, esse moletom ele vai passar do lugar. Então, por isso que a gente alfineta tudo. É muito importante esse passo. Aqui agora, então, ó, 1 centímetro abaixo do decote, tá vendo ó, aonde eu risquei? Eu começo a costurar com o retrocesso e vou terminar lá embaixo com o retrocesso. Ou seja, dos dois lados ali do meu decote vai ficar 1 centímetro do zíper sem ser costurado. Venho costurando, tá vendo que eu vou com os dois dedos dos dois lados, segurando para o meu moletom não ser arrastado pelo calcador. Não precisa esticar nada, mas é só ali acomodar. E aqui a gente já tem o nosso zíper costurado, ó. Vamos abrir ele, ó, tá vendo? Tudo certinho, espaço tranquilo para que nada fique pegando. E agora nós vamos colocar aquela nossa proteção que a gente acabou de preparar. Essa parte branquinha, ela fica voltada para mim, virada para mim. E eu vou colocar ela aqui dentro, depois eu pego por aqui, ó, as 3 camadinhas, as 2 camadas da peça com o zíper no meio e vou costurar. Mas eu vou mostrar isso com bastante detalhe aqui para vocês, ó. Então, ó, abriu a sua peça, você vai colocá-la desse jeito, com a parte que tá descosturada virada para dentro, ó, para o lado da sua mão direita. Vai encostar com aquela borda ali do tecido onde você fez a limpeza da overlock e costurou o zíper. Esse dentinho que ficou ali da proteção vai pegar naquela marcação que a gente fez, que a gente desceu 1 centímetro. Ele não vai ser costurado rente ao decote, tá vendo? Ó, vamos lá mais uma vez para vocês entenderem. Abriu o zíper da sua peça, você vai colocar a sua proteção com a parte lisa, né, com a malha de algodão voltada para você e a parte que está aberta, ela fica voltada para a parte menor da sua frente. No caso, ela está voltada a parte aberta para minha mão direita. Esse dentinho que ficou, ele vai pegar, ó, ali naquela marcação que a gente fez, ó, onde a gente começou a costurar o zíper, né? A gente desceu 1 centímetro do decote e começou a costurar o nosso zíper. Aí eu jogo aquela parte menor para cá, como você tá vendo aqui no vídeo,
E aí eu vou segurar esse caminhão de coisa aqui, ó. A parte da lateral, o zíper e a minha proteção. Eu abro tudo, ó, e vou vir segurando tudo paralelo, ó. Segurei aqui, eu já corro e coloco um alfinete para que nada saia do lugar. E aí sim eu vou descer alfinetando até lá embaixo. Essa pontinha nesse momento, caso aconteça alguma coisa de esticar e tal, essa pontinha de baixo tem que ir até 1 centímetro antes do final da perninha, tá vendo, ó? Terminou ali a minha perninha, essa pontinha, ela vai terminar 1 centímetro antes, tá? Esse 1 centímetro fica livre para depois a gente costurar o nosso virapé sem ter acúmulo de costuras. Então, ah, Clara, o meu não chegou, então vai lá, faz de novo, ou, ah, Clara, o meu passou do lugar, desavessa, dá mais uma costuradinha, porque pode ser que talvez você não tenha muita experiência, estique muito o tecido na hora de costurar. Então, resumindo, essa pontinha, ó, ela vai pegar, tá vendo, ó, 1 centímetro antes de terminar a perninha do nosso macacão, tá vendo, ó? Ah lá, 1 centímetro antes, é isso que eu tô mostrando para vocês, ó. 1 centímetro antes. Esse 1 centímetro que vai sobrar é onde a gente vai depois costurar o nosso virapé. Então, eu deixo ela terminando antes, assim, porque aí fica livre, aonde eu vou costurar e não acumula nenhuma costura, não vai gerar um acúmulo de camadas de tecido, certo? Então, aqui, ó, eu já alfinetei tudo para que nada ande, nada escorregue na hora de estar costurando. E agora ali, ó, eu vou passar uma costura. Em cima daquela costura que eu já usei para colocar o zíper, é só eu vir costurando novamente. Para poder fazer essa costurinha, como eu estou utilizando um pé de zíper que tem as duas laterais, eu vou trocar por esse daqui, para poder fazer uma costura mais pertinha, né, e tudo. Mas se você estiver utilizando a máquina doméstica, aquele calcador ele já tem essas duas opções, de você costurar com a agulha por um lado, para você também costurar com a agulha para o outro, tá? Esse daqui que eu estou utilizando é só para poder a minha costurinha ficar certinha em cima daquela costurinha que já tinha, né, quando eu preguei o cursor do meu zíper ali na minha lateral. Então, eu passei essa costurinha com retrocesso no início e no final, né, tudo certinho, e agora eu faço aqui uma limpeza de overlock. Feita a limpeza da overlock, ó, vai ficar assim, ó, tudo arrematadinho, tudo bonitinho, e eu vou fechar aqui o meu zíper. Aí você vai falar assim, Clara, mas do outro lado o zíper não tem proteção, não tem nada, tá o zíper puro. Sim, porque ele vai ficar, ó, em cima dessa parte da proteção, tá vendo, ó? Por isso que eu só coloco em uma das laterais, tá vendo, ó? Aqui, ó, quando a criança tiver vestida a peça, ó, nada entra em contato com a pelezinha dela. Olha só que bacana que fica. Aqui, ó, 1 centímetro, ó, livre para poder eu costurar o meu virapé. E aqui a nossa parte do zíper tá toda prontinha, toda certinha. Aqui agora, a gente tem a proteção, que depois a gente vai, costurar, né, depois da parte da colocação do acabamento do decote, ó. E aqui quando eu coloquei fui fazer a proteção da overlock, eu puxei a pontinha do decote, fiz a limpeza da overlock para não pegar nela. E essa pontinha é a que a gente vai virar para fora depois para proteger aqui o nosso cursor. Vai ficar desse jeitinho. Então, essa parte do zíper, por enquanto, ela está finalizada. Depois ali é só mesmo a colocação da nossa viradinha ali para proteger o cursor, mas isso depois quando a peça estiver pronta. Agora, nós vamos unir frente e costas aqui. Eu tô pegando aqui a parte das costas e nós vamos costurar aqui, ó, ombro com ombro. Posiciona bem certinho. Eu tô colocando o alfinete, observa que eu coloco o alfinete bem longe da borda. Isso, para que não tenha nenhum risco. Embora eu tire ele bem antes de posicionar debaixo do pezinho da overlock, o legal é que você, coloque longe, né, caso aconteça alguma coisa, ele não vá ali na faquinha da overlock e cause nenhum problema, nenhum estrago ou até te machuque. Então aqui, ó, eu já uni a parte dos ombros, né, com a costurinha da overlock. Agora eu vou pegar a minha manga, eu gosto de dar um pique no meio da cabeça dela, ó. A minha manga ela é igual frente e costas, tá? E aqui eu vou abrir e nós vamos costurar. Eu gosto de fazer assim, ó, pique do meio da manga com a costura do ombro, coloco um alfinete. Aí eu vou lá no comecinho, ó, coloco no comecinho ali da cava das costas, comecinho da manga, comecinho da cava, coloco outro alfinetinho.
Aqui também, ó, comecinho da manga com comecinho da cava, coloco outro alfinetinho. E aí depois é só costurar. Vou fazer a mesma coisa com esse lado de cá. E aqui, gente, se você tiver qualquer dúvida, claro, eu nunca fiz uma peça assim, eu fico um pouco insegura em algumas partes. Gente, você pode alinhavar. Lembrando que alinhavar, você coloca uma linha dupla na sua agulha de mão e você passa pontos grandes, que é fácil de você desmanchar depois, tá? Não fique achando, mas eu vou ter que alinhavar e tudo. Gente, o importante é você costurar com segurança para não ter que desmanchar, principalmente a costura da overlock, tá vendo? Ó? Aqui, ó, casa tudo bem certinho e é só agora a gente ir na overlock e costurar. Ó, já costurei, eu já tenho as minhas mangas pregadas, né, ó, casa tudo bem certinho, a manga com a cava. E agora eu vou virar assim, direito com direito e nós vamos fechar as laterais. Então, ó, eu coloco aqui, ó, costura da cabeça da manga, ó, costurinha com costurinha, punho com punho, para que fique tudo bem certinho, ó, pontinha com pontinha aqui do punho. Vou colocando os meus alfinetes. Aqui também, ó, costurinha com costurinha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um vídeo, é um vídeo gratuito do meu canal do YouTube, aonde eu ensino costurar malha com acabamento muito bonito, utilizando a máquina doméstica sem ter overlock, tá? Aí, caso você não tenha overlock, você pode estar assistindo. Então, aqui, ó, eu alfinetei até lá no final da perninha, ó, desse jeito que você tá vendo. Aí, para poder não ter aquele problema do tecido ceder, eu alfinetei ali cava com cava, fui lá, alfinetei pezinho com pezinho. E aí sim eu vim ajustando e distribuindo ali os meus alfinetes. Porque lembrando, o moletom não tem elasticidade, mas ele cede. Então, pode ser que ele fique ali, saia do lugar. Então, é muito importante que você alfinete antes de costurar. E mais uma vez, quem estiver utilizando overlock, cuidado, tá? Com alfinetes na hora de levar na máquina. Tá vendo? Ó, eu venho aqui embaixo no pezinho, coloco o alfinete e só agora, ó, eu alfineto o restante. Assim eu não corro risco de estar carregando o meu moletom e ele não ficar aquela coisa que você acaba de costurar e fala, oh, mas um lado ficou maior do que o outro, como que pode se era tudo igual, né? E agora eu vou na overlock e costuro essas laterais. O entrepernas a gente ainda não vai mexer nele, tá? Então, aqui, ó, eu já fechei as duas laterais. Essa peça, gente, tirando a parte do zíper, que requer um pouco mais de atenção, ela é extremamente simples e fácil. Aqui eu já fechei as laterais e agora nós vamos costurar o nosso fundilho. Posso, Clara, fazer sem o fundilho? Até pode, mas o fundilho ele vai dar mais conforto e a peça vai vestir muito melhor a criança e até por mais tempo. Aqui agora eu vou fazer uma marcação, eu dobro ali o meio, né, eu marco o meio ali dessa curvinha do fundilho, com uma marcaçãozinha de canetinha, uma canetinha que apaga com ferro, eu marco dos 2 lados o meio certinho, ó. Essa minha caneta já tá acabando, tô precisando comprar outra, mas, dá para vocês verem que eu marquei, tá vendo? Ó, eu dobrei, esse pique, essa marquinha, vocês podem fazer até lá na hora do corte mesmo, tá? Por isso que eu falo que é legal vocês assistirem primeiro para depois, colocar a mão na massa. Aí aqui eu dou pique, tá? Ó, na parte do meio do meu fundilho, ó. Feito isso agora, nós vamos alfinetar esse fundilho aqui. Tanto faz primeiro na frente, primeiro nas costas, tá? Eu vou colocar assim, ó, pique do fundilho com a marcação que eu fiz do meio da curvinha ali, da minha peça, e vou colocar um alfinete. E agora, ó, eu vou vir, ó, arrumando com a minha mão, sem deixar puxar, e vou levar até na pontinha colocando os alfinetes. Vou do meio até a outra pontinha e vou fazer a mesma coisa. E agora, gente, é muito importante a gente colocar perna com perna, ó, pontinha com pontinha, e ver se as pontinhas do fundilho pararam no mesmo lugar, para ver se uma não ficou mais para dentro, outra mais para fora, ó, tá vendo, ó? Ficou certinho, o fundilho está totalmente centralizado. Passei uma costurinha na overlock, ó, nessa hora é uma parte menorzinha, tem dúvida? Alinhava antes de levar para overlock, tá? E agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Aí, a partir do momento que a gente coloca o fundilho agora, essa parte dessa costura, a gente já vai fechando toda, o entrepernas, ó. Então, eu coloquei ali pique do meio do fundilho com a marcaçãozinha,
E agora eu não pego lá da pontinha do fundilho, eu já pego lá da perninha, ó, perninha com perninha, vou na outra também, ó, perninha com perninha. Isso é a boca da perninha, né? Ó, coloco aqui bem certinho. E agora eu vou de fora para dentro alfinetando, ó. Arrumo bem certinho, ó. Tá vendo, ó? Sem deixar sobrar nem faltar. Aqui na hora de costurar, eu posiciono desse jeito, tá vendo? Ó, eu jogo tudo pro outro lado e venho costurando, ó. Aqui, com certeza, se você é iniciante, não confie só nos alfinetes, que você pode se atrapalhar. Você alfineta tudo, depois você vem alinhavando, tá? Do outro lado aqui também, ó, a mesma coisa. Eu não vou ficar enchendo muito de alfinetes a minha peça, ó. Ó, desse jeito que você vai levar na overlock. Aí você joga a parte da costura, assenta ela direitinho e ali você vai passar uma costura retinha, tá vendo? Não sobra nada e não falta nada, ó. Do jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó, no vídeo. Vai, ó, tô arrumando aqui só pra vocês verem que não sobra e não falta nada, tá? Aí você pode ir fazendo assim e alinhavando, ó. Vou colocar até um alfinete aqui, tá vendo? Ó, essa costurinha a gente joga ela assim, ó. Do jeito que você tá vendo, ó, eu assento ela e agora é só costurar de fora a fora na overlock. Costurado, olha só que bonitinho, ó, já tem tudo pronto. Nós já colocamos o nosso fundilho e também já temos o nosso entrepernas fechado. Lembrando que esse fundilho, ele dá um acabamento muito bacana para a peça, torna ela muito mais confortável. Aqui agora eu vou te mostrar como que você vai fazer, caso você queira fazer o acabamento do punho, com o próprio tecido. A gente vai pegar um retalhinho, tá? Esse retalhinho, ele vai ser do mesmo material da nossa peça. Eu vou precisar aqui da parte do punho, que eu vou me orientar por ela, porque como não tem elasticidade, né? Então, eu vou precisar, cortar certinho. Eu pego um retalhinho, dobro no meio 2 vezes, ó, dobro na horizontal e dobro na vertical. E vou colocar aqui. Claro, ele vai estar reto, né? Aí, é só eu vir com a tesoura e fazer uma leve diagonal, ó. Suponhamos que isso aqui é um quadrado, certo? Eu vou dobrar assim, e agora eu dobro de comprido, ó. Dobro no meio novamente. A parte que tá aberta, eu vou colocar rente aqui com o meu punho, ó. Ele vai estar reto, certo? Aí, eu vou pegar a minha tesoura e vou entrar um centímetro pra dentro, tá vendo? Vai estar reto assim, ó. Aí, eu marco 1 centímetro lá na parte da dobra e faço esse recorte assim, ó, na diagonal. Ou seja, ele vai ficar certinho do tamanho da borda da minha manga, porque ele não estica para eu esticar para costurar, mas a boquinha ali da dobra vai ficar um pouquinho mais fechadinha, né? Dando um acabamento melhor. Aí eu dobro assim, direito com direito uma vez, e depois eu dobro assim, ó, de novo. E agora é só ir lá na máquina e passar uma costurinha. Eu não gosto de costurar aqui na overlock agora, tá? Porque como tem 4 camadas de tecido, é danado para esse tecido dançar. Então, ó, dobro, ó, direito com direito, do jeito que você tá vendo no vídeo, tá? Ó, dobro assim, e agora eu dobro mais uma vez. E eu vou na reta mesmo e vou passar uma costurinha ali de meio centímetro de distância da borda apenas, tá? Na máquina reta é muito mais fácil de eu costurar, e não deixar dançar esse tecido, um sair de cima do outro e ficar tudo, desalinhada as bordas. E agora, tá vendo, ó, do jeito que tá aqui, ó, eu enfio o dedo, ó, achei direito com direito, jogo tudo pra fora e eu já tenho o meu punho prontinho, ó. Agora eu alinhei, tá vendo como eu costurei na reta, ó, as bordas estão todas alinhadas, tá tudo direitinho. Arruma bem direitinho, vai centralizando a borda. E eu tenho, ó, o meu punho já prontinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro punho. Você abre, ó, uma das laterais, acha o direito com direito e joga pra fora. E aí você já tem o seu punho. Lembrando que se você quiser fazer um punho de ribana, no seu material vai ter as medidas, tá? Tanto para fazer o punho ali da mão, quanto o punho da perninha com a ribana, né? Caso você não queira também fazer com virapé, né? Queira fazer uma peça mais simples, tem as medidas para você.
Então, aqui, ó, a parte que está aberta, né, do meu punho fica para fora. Eu enfio ele desse jeito, caso ali, ó, costura com costura, e ali todas as partes abertas, elas ficam viradas para fora, ó. A partezinha da dobra do punho fica virada para dentro. Eu caso muito certinho costurinha com costurinha, eu coloco um alfinete, e aí nessa hora, eu também prefiro ir primeiro na reta, passar uma costurinha reta e depois ir na overlock, porque como tem muitas camadas, pode ser que dance, né, esse punho dentro dessa borda dessa manga e não fique casadinha costurinha com costurinha, ó, eu enfio o dedo assim, ó, enfio aqui dentro, borda com borda, costura com costura. Aí aqui eu coloco o alfinete, aí eu vou lá na máquina doméstica, passo uma costura bem na beiradinha, porque na máquina doméstica eu tenho um controle muito melhor. Então eu começo ali na parte, né, da junção das costuras, né, onde casa a emenda do punho com a emenda da manga, passo uma costurinha toda a volta, depois vou na overlock, ó. Já tenho tudo costurado, e esse acabamento fica muito bonitinho. E é muito legal porque às vezes você tem um tecido e você não tem um punho que combina com ele, né? E você fala assim: "Nossa, mas como que eu vou fazer? Só uma bainha fica feio, porque vai ficar largo esse punho". Então essa opção aqui, ó, é maravilhosa, tá vendo? Ó, tudo casadinho, tudo bem bonitinho e não fica aquele punho largo, né, feio. Ele vai ter um ajuste bacana ali na mão. Agora, para poder fazer a parte do nosso virapé, ó, nós temos, ó, uma parte maior e uma parte menor. Tá vendo? Ó, desse jeitinho que você vai ter cortado, uma para cada pezinho. A parte maior eu vou dobrar no meio e depois eu vou dobrar no meio novamente, deixando ali, ó, ela do tamanho da menor. Dobrei a menor, tá vendo? Ó, coloquei a menor dobrada no meio certinho, ó. E a maiorzinha eu vou dobrar ela rente à dobra ali do menor. Ou seja, vai ficar mais ou menos 1 centímetro ali antes da borda, tá vendo? Ó, do jeito que você tá vendo no vídeo, tá? E aí eu coloco essa parte maior, que tá dobrada ali até 1 centímetro antes da borda, dentro da menor e dobro a menor vestindo ela assim. Faço isso com os 2 pezinhos e costuro ali nas laterais. Também prefiro costurar na máquina reta, porque lembrando, na overlock é muito risco de, dançar essas camadas de tecido e ficar tudo torto. Então na doméstica ou na reta industrial eu vou lá, passo uma costurinha reta. Vou desavessar, na hora de desavessar pode ser que o pezinho saia fechado, saia aberto, mas é só você ajustar. A gente vai deixar ele assim, ó, como se ele estivesse aberto, né, o pezinho, ó, tá vendo, ó? Vou alinhar todas as bordas e ali, ó, se ele fosse fechado, seria assim, né? Tá prontinho o nosso virapé, ó. E aí é só a gente arrumar bem direitinho, deixar bordinha com bordinha. Por isso que eu prefiro ir na máquina reta, passar essa costura, porque aí nas bordinhas eu consigo controlar para ficar borda com borda, tudo certinho, não dançar nada. Porque se dançar, vai desalinhar esse tecido, aí vai ficar muito ruim para poder eu pregar, pode até estragar o meu pezinho. Agora, nós vamos pegar a nossa peça com o direito voltado para cima, a frente, né, melhor dizendo, voltada para cima. A nossa peça está do avesso. Esse pezinho tem que ficar do jeito que você está vendo no vídeo, ó. A parte da dobrinha, ela fica voltada para a parte da frente, ó. Tá vendo? Do jeito que tá no vídeo, você vai fazer. Aí, ó, eu coloco o dedo assim, ó, dentro da peça e enfio ela lá para dentro. A parte que tá sem costurar voltada para mim, voltada para fora, borda com borda. Borda do meu virapé com borda do meu macacão. Vou casar muito bem as costuras, né, aqui no caso tem 2 costuras, tanto na perninha quanto no meu virapé. Vou casar essas costurinhas, vou colocar os meus alfinetes. Aqui também eu aconselho a mesma coisa lá do punho da mão, tá? Eu aconselho você alfinetar, alinhava ou vai na máquina doméstica, passa ali uma costurinha bem na beiradinha para poder não desalinhar nada e as costuras ficarem casadas bonitinho. Aqui agora eu vou cortar, né, a sobra do meu zíper, vou pegar o meu isqueiro e vou selar, tá? Eu não posso deixar esse zíper sem selar, esse é um nylon, pode puxar fio depois. Então, eu passo rapidamente a chama do meu isqueiro ali, para poder selar aonde eu cortei o meu zíper. Vou enfiar o meu virapé ali. Lembra que eu frisei bastante para a parte da proteção do zíper terminar 1 centímetro antes da borda? Por isso, porque agora eu vou colocar o meu virapé ali e eu vou costurar.
E quando eu passar essa costura, ela não vai pegar na ponta ali da proteção do zíper, ou seja, não vai ter aquele acúmulo de camadas de tecido. São pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. Aqui eu já tô alfinetando costura com costura, né, tudo certinho. E como eu estava dizendo, são detalhes que fazem a diferença. Se tiver um acúmulo de tecidos ali, se você não parar essa ponteira antes de 1 centímetro da borda, além de ficar grosseiro, quando você virar o pezinho, ele vai ficar um diferente do outro, vai ficar forçando, não vai ficar bacana. Então, aqui agora é só costurar toda a volta, ó. Eu já costurei, tá vendo, ó? Aí, quando eu costuro, ali, ó, ela termina certinho ali antes e não gera nenhum acúmulo ali de tecidos. Então, já tenho o meu pezinho prontinho, agora a gente tem apenas o nosso decote para a gente finalizar. O nosso punho da mão a gente já fez o nosso virapé, o nosso fundilho já tá perfeito, o nosso zíper já tá todo colocado direitinho, e olha só como que ficou o nosso virapé, ó. Aí, quando tiver fechado, essa sobra ela vai ficar viradinha para trás, ó, e não tem risco ali de ficar o pezinho da criança para fora, porque tá tudo fechadinho. Esse virapé você pode, acrescentar que é um detalhe muito importante, um diferencial muito grande na sua peça na hora de vender ali para sua cliente, porque ela pode estar utilizando ele fechadinho e depois a criança vai crescendo, o pezinho começa a pegar ali, ela pode estar abrindo ele e passando a usar como uma meinha. Agora vocês vão cortar uma tira no viés, tá? Essa tira ela tá cortada no viés do meu moletom e eu fiz uma limpeza de overlock em um dos lados dela. Aqui agora, ó, a gente vai pegar a nossa proteção, vou mostrar melhor para vocês. Ó, o meu decote tá com o direito voltado para cima. A minha proteção do zíper, eu vou esquecer ela, eu vou empurrá-la lá para baixo e eu vou segurar aqui, ó, aquela bordinha do decote, ela não ficou 1 centímetro solta do meu zíper, ó. Eu seguro bem rente aqui, ó, e corto. Não usa, por favor, a tesoura que corta tecido para isso, tá vendo? Eu tenho uma outra tesoura, por isso que eu fui lá pegar, ó, aí você corta rente, tá? Não corta com tesoura comum, porque o zíper, nossa, é nylon, tem uma parte mais dura, eu já selei a ponteira do zíper, e aí eu seguro bem certinho, tá vendo, ó, o meu zíper, e eu coloco essa tira em cima, ó, direito com direito e deixo sobrando uma ponta. Essa ponta eu vou virar para trás, ó. A parte que tem a limpeza da overlock, ela tá virada para baixo. A parte que não tá com a limpeza, tá voltada para cima. E essa ponteira do meu zíper, tá vendo? Ó, o acabamento, ela tá 1 centímetro para baixo ali do meu decote. Então, eu tô livre para poder fazer uma costura, porque não vai pegar nela. Observa que o meu dedo indicador tá separando ela ali, tá vendo? Ó, ela tá jogada lá para baixo, ó. Então, eu só vou pegar aquela pontinha que ficou 1 centímetro sem costurar, eu dobro certinho, que agora que ela vai ser costurada aqui, ó. Ó, agora eu costuro, ó, retrocesso e venho costurando essa tira que eu cortei no viés. Se for uma malha, tá? Não tem necessidade de ser no viés, mas o moletom é bom. E eu vou até chegar lá no finalzinho, ó. No finalzinho também, ó, eu ajeito, deixo sobrando uma pontinha da minha tira. Ó, tá tudo certinho e eu dobro essa pontinha pra trás, ó, tá vendo, ó? Ó, venho. E ali, quando chega no final, eu dobro pra trás essa pontinha, isso que vai ajudar a dar o meu arremate, ó. Arrumo bem direitinho pra não ficar torto. E finalizo a minha costurinha com retrocesso. Essa costura, ela tem meio centímetro, tá, de distância da borda. Feito isso agora, nós vamos fazer vários piques por todo esse decote, tá? Com cuidado para não cortar a costura. E agora a gente puxa ele para fora, tá vendo? Ó como é que ele já dá um acabamento perfeito na ponta do zíper, né? Deixando tudo arrematadinho. Na outra ponta também a mesma coisa. Ali a gente deixa, né, o nosso acabamento do zíper pregado um pouco para baixo, porque a gente não pode pregar ele. Agora eu vou trocar a minha cor da linha, né, tava até agora trabalhando com uma linha branca, para fechar a minha peça, agora eu vou colocar uma linha nesse tom de azulado, né, do meu moletom. Por quê? Eu vou fazer uma costura para assentar. Na beiradinha dessa tira,
eu vou jogar essa tira para cima da sobra de costura dela, que eu acabei de fazer, e vou vir fazendo, uma costura rebatendo. Essa costura ela vai convencer essa tira a se assentar melhor para a parte de dentro. Agora eu jogo tudo para dentro, arrumo muito bem essa pontinha, do jeito que você tá vendo no vídeo, ó. E tá vendo essa costura que eu acabei de fazer, ela ajuda a sentar melhor. E agora em cima ali daquela costura de overlock, eu vou fazer uma costura. Troquei, coloquei a linha de baixo da cor da minha peça, né, nesse tom de azulado, e como eu vou passar uma costurinha em cima da overlock, eu deixei a de cima branquinha mesmo. E agora eu arrumo muito bem essas pontinhas. Nesse momento, se você tiver um pouco de dificuldade de segurar tudo arrumado para iniciar a costura, você pode, alinhavar, né, que aí fica melhor. E aqui sem esticar nada, tá vendo? Ó, eu vou respeitando a curvatura do meu decote, eu venho costurando com retrocesso no início e no final. Aqui também, ó, eu vou arrumando bem direitinho. E nesse momento, ó, eu não costuro nada na minha ponteira. Ó, ficou desse jeito, agora eu vou fazer assim, igual você tá vendo no vídeo, ó. Jogo ela pra fora e eu vou pegar lá de cima, lembrando que o meu cursor, a costura que eu vou fazer aí, ó, ela não pega no meu cursor, tá vendo, ó? Eu dou uma empurradinha na cremalheira, né, nos dentinhos do zíper pra dentro, jogo essa ponteira pra baixo e passo a minha costurinha. Essa costurinha, ela tá do lado do dentinho, ó como é que fica bonito do lado de dentro, do lado de fora. Ela passa do lado. E aí a gente já tem o nosso macacão prontinho. Ele fica assim, ó, o acabamento bem bonitinho, tanto da parte aqui, ó, do punho, do decote, tudo muito bem feitinho. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar no comentário do vídeo, tá? Assim que possível, eu venho e dou uma olhadinha para poder tirar as suas dúvidas, viu? Mas eu acredito que não tenha ficado dúvidas. Tá tudo muito bem detalhado, mas caso tenha ficado, não tem problema perguntar. Mas eu peço que vocês tenham bastante atenção. Como eu disse, assista primeiro todo o vídeo, anote ali o que você achar importante. Ah, no zíper, na hora de costurar o zíper, desce 1 centímetro e tal. Anote todas as dúvidas para só então partir para a parte da confecção da sua peça e não correr o risco de você deixar passar batido algum detalhe importante, tá bom? Então é isso, a nossa peça fica assim, tá vendo? A nossa ponteira a gente costura do lado do dentinho do zíper. O dentinho do zíper, ó, tá todo livre para a gente subir com o nosso cursor lá em cima. E assim nós temos o nosso macacão conforto, tem aí as sugestões de outros materiais que vocês podem fazer. E eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo projeto.